Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Estou aqui hoje para confrontar o meu amigo da Rede Colmeia, o Fernando. Por quê? Porque ele falou que não acredita em espiritualidade, não acredita nessas previsões, e eu chamei hoje o meu amigo Leandro, tarólogo, para a gente tirar da cara a tapa para bater, para provar para ele que sim, que a gente consegue fazer a previsão aí das eleições, que a gente consegue definir aí um candidato que tem energia de ganhar mais, e, inclusive, mostrar para ele que espiritualidade não está tão ligada àquilo que ele está imaginando, mas como que o universo dessas informações para a gente, para que a gente possa confrontar. E aí, vou passar a palavra agora para o Leandro, que ele vai falar um pouquinho dele, e aí eu volto me apresentando, e é lógico, e vamos deixar o Fernando aí, que vai querer desafiar a gente o tempo todo. Com você, Leandro. Olá, pessoal da Rede Colmeia, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Estamos aqui com o Fernando, com a Maria Sol, para mostrar para ele que as cartas realmente falam por si só através dos seus aspectos arquetípicos que as cartas nos trazem. E a gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui que serão abordados pelo Fernando. E ele tem muitas dúvidas a respeito de como é feita essa leitura e a gente vai tirar todas as dúvidas dele e vai confrontar as dúvidas que ele tem acerca da espiritualidade e daquilo que o tarot pode falar ou não. Lembrando o seguinte, já que você chegou até aqui, clica, compartilha, se inscreva no canal, ajude também, dê o like e pode colocar nos seus comentários o que você achou, se você achou legal, se não achou, as suas dúvidas, que depois a gente marca um vídeo também e tira dúvidas de vocês, tá bom? Eu tenho um canal, eu sou Maria Sol, Baralho Cigano e Tarô, tenho um canal aqui, né, nessa rede social e naquelas redes vizinhas, e eu peço que você dê um pulinho lá para também ver, tá bom? E aí, o Leandro também tem o canal dele, como o Tarólogo Leandro, nas outras redes sociais e aqui também. Como a gente veio aqui dar cara a tapa para bater, qual o assunto do momento? As eleições, né? Temos o 7 de setembro aí acontecendo, temos eleições agora em outubro, e a gente vai provar que, como 1 mais 1 são 2, que a gente pode, sim, através dos oráculos, dar um direcionamento para essa informação aí das eleições. E aí, Fernando, o que você acha? Vamos, vamos lá. Bom, o tarô é um oráculo, um dos oráculos mais famosos do mundo. Ele surgiu no século XV na Europa. E ele é constituído de 78 arcanos, ou 78 cartas, como mais fácil para entender. Essas cartas são divididas em 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, e essas cartas, o conjunto trabalham, né, a questão do aspecto oracular através da análise dos atributos sintomáticos que nos apresentam as figuras arquetípicas do tarô. Então, os arcanos maiores, eles nos trazem atributos evolutivos e sintomáticos. E os arcanos menores nos trazem atributos evolutivos também, mas sinalizadores de uma questão. Então, dependendo do método como a gente utiliza, a gente vai ter acesso a uma riqueza de detalhes
sobre aquilo que aqueles arcanos estão trazendo lá do campo do inconsciente coletivo, assim como era estudado por Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, que também fazia um bom estudo do tarô. Aqui, o baralho cigano, tá bom? Que todo mundo conhece aí, que veio com a história da Madame Lenormand, mas existe algumas curiosidades também, né, sobre o baralho cigano. Vou falar de uma forma simples. O baralho cigano, não desrespeitando ele, mas ele é o Maria Fifi, aquele que vai contar a fofoca para você, aquele que vai ser imediatista, vai te contar justamente aquilo. Não que ele não seja rico em detalhes, mas no tarô a gente consegue entrar numa profunda imersão do próprio eu. Enquanto no baralho cigano ele está contando as fofocas do momento, aquilo que está acontecendo. Tem aí também histórias que o baralho cigano, usado pela Madame Lenormand, também foi um instrumento de Napoleão Bonaparte, tá? Que quando ele ia para as guerras, ele usava. Mas também existe uma curiosidade que, de repente, o baralho cigano não veio da Madame Lenormand. Ela apenas foi que usou isso de uma forma muito mais rica, né? E dizendo que isso veio do próprio tarô, né? De uma forma mais simples. Mas a gente usa esse oráculo com muito respeito, né? Com muito estudo, e dele dá para a gente saber um monte de coisa. Como é que a gente consegue fazer as leituras? Lógico, todos têm estudos, toda lâmina tem uma característica, um símbolo que vai trazer uma resposta para a gente, sendo que a gente pode perguntar várias perguntas e aquela única carta pode me dar várias respostas, tá? Mas lembrando que para isso, a gente também, como seres espiritualizados, a gente entende os recados do universo. Então a gente se baseia também nele. Como assim? Por exemplo, se eu estou olhando ali uma figura, aquela figurinha, aquele pontinho que me chamou a atenção naquele desenho, eu estou usando a minha intuição para dar aquela resposta, tá? Então, vale lembrar que, tá? Tarô, baralho cigano, ele não é usado só na intuição. Ele é usado baseado no estudo e no método de trabalho, tá? Lembrando que os oráculos, eles ajudam sim a fazer previsões, mas eles são, mais do que tudo, orientadores e não são sentenças. Por quê? Porque nós temos nosso livre-arbítrio. Nós podemos mudar a nossa história a qualquer momento. Eu posso fazer uma previsão para você e, de repente, você fazer atitudes totalmente diferentes que o baralho te indicou, né? Então, você mudou a sua história. Então, vale lembrar disso, tá? E aí, Leandro, o que você acha da gente dar cara a bater aqui e a gente fazer a fofoca aí das eleições? Fernando, qual o candidato que você quer que a gente comece? A cor do seu óculos? Vamos com a cor do seu óculos? Exatamente. Tá. Só para pegar a deixa que você me falou agora, lembrando como é que a gente pode mudar uma previsão. Por exemplo, se eu abro o baralho para você e falo assim, olha, você tem a possibilidade de engravidar, e você evita de qualquer forma engravidar, você já mudou o seu destino. Então, a partir do momento que nós abrimos essa energia, está lançada para o universo. Cada um vai usar aquela informação da melhor forma possível, ou para se prejudicar,
ou para melhorar. Então, vale muito a pena isso, tá? Vamos falando aqui. Eu vou deixar o Leandro falar sobre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva com relação à previsão que ele fez no tarô, e eu quero dar alguns adendos em relação ao candidato. Vale lembrar que, né, nós vemos já esse candidato vindo há muitos anos, né, em busca do poder, né? Sabe-se que, na verdade, foi um candidato que nunca teve, de fato, no poder, né? A não ser quando ele foi presidente. Dá para se perceber pela característica física que, sim, ele foi um candidato que veio no sentido de fazer doação, de doar, né? Mas também pelo próprio baralho e pelas características, a gente percebe que na linha do tempo dele, ele foi corrompido pelo próprio poder. Isso aqui a gente não está tirando uma questão que puxando o partido um outro, tá? A gente está falando definições assim quando a gente vê a cor da aura, né? Quando a gente vê a questão do aspecto físico, né? E lembrando que também o próprio candidato já vem num constante cansaço. Os oráculos mostraram, tá? Que sim, que ele está assim, realmente querendo muito essa questão do poder, só que ele está no sentido de um desgaste muito grande, né? E que tudo que ele provavelmente pretende fazer, ele não vai conseguir. O que a gente traz aqui, energia, que o Leandro vai explicar melhor isso, tá? É que simplesmente o próprio candidato, ele não está trazendo uma noção realmente daquilo que ele pretende fazer. É como se ele quisesse aí fazer, de repente, o último desfile dele, né? E ele acha que, de alguma forma, ele é merecedor disso. Mas o Leandro vai te complementar, porque ele tem uma visão aí bem clara sobre isso. Exatamente como a Maria Sol disse, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele vem assim com muita vontade mesmo de participar mesmo. Então assim, ele entrou nessa campanha, nessa corrida eleitoral, como se ele tivesse, como se fosse a última coisa que ele fosse fazer na vida dele. Ele mesmo, como pessoa, como ser humano, ele sente que a vida dele está no fim. Então, isso é uma das coisas que as cartas nos mostrou dessa forma. Então, ele sente que o ciclo dele de vida já está no fim, ele já se sente muito velho, já se sente assim, muito abatido. Então, mesmo assim, ele vem com muita força para correr aí atrás da disputa eleitoral, né, através tentando se reeleger como presidente da República. Porém, essa vontade dele de ser presidente novamente do Brasil vem apenas como uma vontade pessoal. Apenas de concorrer e ganhar, apenas para mostrar que pode, que é capaz. Mas ele não vem, o tarô nos mostrou, que ele não vem mais para cumprir com a palavra dele. Ele não vem trazendo o quê? Condições nem psicológicas, nem psicossociais, para poder colocar aquilo que ele promete em campanha em prática. Então, ele, por iniciativa própria, ele veio, né, nesses últimos meses tentando realmente agitar as massas através de comícios, né, dentro da campanha eleitoral que ele faz, só que ele não consegue agitar como outro candidato. Por quê? Porque ele vem se deparando com o quê? Com as decepções ocasionadas pelas investigações, principalmente a investigação Lava Jato, que inclusive iniciou no próprio governo do PT. Então trouxe aí, de lá para cá, ou seja, uma série de revelações, incluindo ele em vários processos, das quais ele não foi inocentado. Todos nós sabemos que ele não foi inocentado de nenhum processo, apenas isso. Pois é, a Rede Globo como uma mídia de televisão, ela faz uma campanha muito clara contra o atual presidente da República,
e nós vemos o William Bonner cometendo aquele erro, né, naquela entrevista que ele fez, né, com ele e a outra repórter, que eu esqueci. Isso, exatamente. Então, assim, ele e a Renata fizeram e falaram isso, e isso foi desmentido ao longo da semana pela mídia alternativa, né, de notícias, principalmente pelo canal, tem um canal que eu acompanho no YouTube, que é o Pingo nos Is, falou claramente o tanto que isso está errado, fora de contexto, da forma como eles colocaram. Jovem Pan também noticiou isso, esclareceu. Exatamente. E o que acontece? Ele vem tentando lidar com essa decepção, com essa dificuldade de tentar motivar a população, né, votar nele. Então, o que o Tauro me mostrava, por fim, acontecendo? Uma revelação que é importante. Que ele ia tentar se reeleger sistematicamente. Ele ia tentar se reeleger através de muitas coligações escusas. Posso fazer um adendo rapidinho? Porque o Leandro está falando. Uma coisa importante, a gente voltando à história da Rede Globo, nós entramos na Era de Aquário fazem 3 anos, né, se eu não me engano. Sim. A Era de Aquário é justamente a era da tecnologia, onde tudo vai ser comunicado, vendido através de rede social. A tendência é as pessoas ficarem mais dentro de casa, tá? Para que possa fazer tudo pelo computador, tudo pela internet. É ótimo a Era de Aquário, mas a Era de Aquário também traz a questão das fake news. Por isso que a gente tem tanta fake news agora, por isso que, assim, é uma terra de ninguém a questão da internet, existe essa coisa de todo mundo achar que tem direito, por questão da Era de Aquário, tá? Só para poder lembrar o porquê que a gente tem tanto fake news e por que as pessoas vão usar tantas redes sociais para poder falar o que quer. Uma outra coisa que, para o Leandro continuar, só para vocês aguardarem, nós temos aqui o imperador. Essa carta aqui, não sei se vocês vão dar uma olhadinha, ela vai definir tanto Luiz Inácio Lula da Silva, como também o Jair Messias Bolsonaro, só que em situações diferentes. Guarda essa informação. Pode continuar. Continuando aqui, então, nós temos o Luiz Inácio Lula da Silva tentando agitar as massas, tentando, né, trazer aí essa energia, trazer esse impulso para todos, mas ele acaba não alcançando. Então ele acaba correndo, né, tentando fazer essas coligações para tentar ser reeleito sistematicamente. E quando eu digo sistematicamente, vocês podem colocar aí nessa lista fraudar urnas eletrônicas, que é uma coisa que o STE não, até agora, até o presente momento, eles não atenderam às exigências, né, dado pelas próprias Forças Armadas. Eles exigiram, parece que umas 9 exigências. E tá ligado à tecnologia. Correções para transformar as eleições através das urnas eletrônicas realmente seguras. Eles apontaram vários, né, situações ali de vulnerabilidade, né, que pode ser modificado. Então ele pode ser sim reeleito através dessa forma e através também do quê? De partidos que estão apoiando a eleição dele. Então você tem também aí você vê que ele estava preso antes, né, de ele realmente entrar na corrida presidencial. Misteriosamente tudo engavetado pelo STF. Que sorte, né? Só um CEP errado foi lá e tirou ele justamente para concorrer nas corridas presidenciais aí. Então, assim, depois compara ele, o Rei de Ouros, que você falou, que eu acho que é super interessante, que você não esquecer. No caso ali, o arcano que tinha saído não era o Rei de Ouros, mas sim o Cavaleiro de Ouros, justamente a pessoa que corre atrás, né, de poder plantar, realmente. Plantar o quê?
situações de forma programada. Essa energia, ela faz as coisas de forma programada. Então ele vai fazer as coisas tudo de forma, ou seja, uma coisa assim, ele acompanha do projeto à realização. Então ele faz as coisas de forma programada. Então ele programando através dessas parcerias a sua reeleição. Agora, no final da leitura que eu fiz, uma coisa que me chamou muita atenção, ele vem para ser reeleito e no final das contas ele não acaba não sendo presidente do Brasil, mas sim há uma substituição, ele sendo substituído pelo seu vice, o Alckmin. Então, muita gente fica se perguntando, por que o Alckmin está sendo vice do Lula? Que loucura, os dois se odeiam há anos. É água e óleo, e aí, de repente ele aparece fazendo aquele papel que, a meu ver, particularmente falando, é ridículo, né? Defendendo Lula, que não combina com ele de maneira nenhuma. O público do Alckmin é um, o público do Lula é outro, e ele aparece como vice do Lula. E muitas pessoas não questionaram, eu vi isso nas cartas do tarô, ele usando apenas a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente para colocar o Alckmin no poder, porque o Alckmin não é capaz de ser reeleito. Ele saiu, se eu não me engano, do PSDB, ele vira o presidente da República e volta para o PSDB, sendo o presidente do PSDB, mais um presidente no Brasil. Pode ser que ele nem morra. Pois é. Olha, pode ser que não aconteça nada disso, mas aconteça dele ser substituído, porque de repente eles tiram ele da cadeia, usam a imagem dele e depois arrumam um processo aí, desengavetam os processos aí e lançam impeachment em cima dele. Ele seria impeachmentado por algum processo nesse sentido, e no lugar dele ficaria o Alckmin. Tem assim, a fofoca que a gente pode contar, existe uma energia sim, tá? Em relação à questão de saúde dele mesmo, que é uma saúde que está cada vez mais debilitada. Sim. Mas existe uma coisa aqui também que está muito ligada à região da própria cabeça. Como o próprio candidato vai ter a dificuldade de aceitação de um outro candidato, né? A dificuldade de aceitação de ser tirado do poder, ele tem muito a possibilidade de ter um acidente vascular cerebral, tá? Ou até um aneurisma, qualquer coisa que esteja ligada à cabeça dele. Até mesmo que quando a gente pergunta da saúde, tá ligada à energia da torre, tá? É como se a coroa dele caísse, né? Cai no sentido de ser como presidente do Brasil, mas também cai no sentido da cabeça própria explodir com qualquer coisa que saia fora do contexto dele, né? A saúde dele está debilitada, mas ele tem sim, tem muita energia de alguma coisa acontecer muito repetidamente e ele, infelizmente, não está aqui. Lógico, lembrando que isso são previsões que, inclusive, se ele cuidar bem da saúde, tiver todos os cuidados, ele vai poder, lógico, continuar. Aí ele vai lá no filho resolver a vida dele com o doutor. Doutor Luiz Inácio Lula da Silva, se você estiver nos ouvindo, vá fazer uma bateria de exames. Diminui das pinguinhas nas cachaças, porque... exatamente. Diminui esses moços aí que o bicho pega. A ter problemas de ordem, acidente vascular cerebral. Tem uma tendência a isso. Uma tendência. Mas por quê? O que acontece? Nós poderíamos falar assim, olha, ele pode ter um problema no coração com a surpresa, mas a questão do próprio Luiz Inácio Lula da Silva está ligada à questão dos pensamentos, do querer do poder. Então, como ele está pensando disso de uma forma muito fria, é uma gana de poder,
É por isso que ele vem com a questão disso. Aí, lembrando que eu até tirei aqui, mas a gente estava com a carta do imperador, que é isso que eu queria explicar para vocês. O porquê vem o imperador. Tanto o primeiro candidato, que é o Lula, quanto o segundo candidato, que é o Jair Bolsonaro, todos eles vêm no objetivo de reinar. No caso do Lula, essa energia do imperador, ela vem de uma forma negativa. Por quê? É querer a conquista do poder até através de guerras, se for o caso. É querer o poder sem ter nenhum tipo de racionalidade. É querer ter a situação de qualquer forma, na raça, na luta, sem administrar para ter esse poder. Aí não sei se a gente vai voltar a falar do outro candidato. E o que tem a diferença desse candidato aqui nesse arcano com o outro candidato? O outro candidato, ele quer ganhar de qualquer jeito, né? Porque ele quer tomar um poder que está perdido, que está corrompido. Só que a diferença, quando a gente tem a energia do imperador, a gente precisa de uma imperatriz para administrar. Aqui, tá certo. A imperatriz para administrar. O que acontece com isso? Fala que para esse conjunto dar certo, o imperador vai na guerra, luta, busca e a imperatriz administra. E ele tem, sim, uma grande companheira, ao ver no tarô, né? Que é a esposa dele, que realmente está como parceria, né? Ela é a mulher que, inclusive, tem a questão de Deus, que a gente vai falar já, mas ele tem a mulher, que é a grande parceira, e é a mulher que está dando o respiro para ele continuar, né? Diferente do primeiro candidato, que quer o poder e quer se lançar e ter aí, criar um reinado, que é um mundo paralelo dele, né? O outro não. Ele quer reinar junto com a imperatriz. O que é a imperatriz? É aquela que é mãe, que é dos filhos, aquela que administra, aquela que é bondosa. Então, traz essa energia de trazer isso para uma divisão maior. A diferença, quando a gente vai olhar características, como eu falei no começo do vídeo, que o Lula ele era uma pessoa, sim, que teria uma energia de doar mais, isso é verdade, que ele foi corrompido, e o Jair é uma energia de doar menos, eu vou explicar o porquê, porque o Jair, ele entende da seguinte forma, o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Ele entende que você não deve doar para as pessoas de graça, mas você tem que criar condições para que elas tenham. O Jair, ele está ligado muito, estou falando isso, não estou puxando partido político, é isso que a gente consegue enxergar na leitura. Ele está muito ligado à dignidade do ser humano. É dele isso, do ser humano ter dignidade, dentro de um padrão que ele acredita. E o Lula está muito ligado a ter o poder como sede, e a gente poderia dizer até que ele vem com a energia do diabo, né? Que é ter o poder a todo custo, ligado muito às questões da terra e pouco espiritual. Inclusive, a gente já havia falado, ele já teve outras chances de se conectar com o espiritual. Ele teve outras passagens na vida em que ele teve a oportunidade, que inclusive os próprios mentores deram, muda a sua situação. E ele continuou na mesma pegada. Então, a tendência, neste caso, são dois poderes totalmente diferentes. Leandro, pode complementar para a gente continuar. Isso que ela está falando aí foi exatamente, está tudo certíssimo, inclusive complementando o que ela está dizendo. Na minha leitura, uma das coisas que veio relacionado ao Lula é assim, ele está fazendo essa campanha, plantando essa ideia, mas em caso dele ser reeleito, ele não coloca nada disso em prática, porque ele não vem com essa energia de doar. Ele vem com muito ódio, com muita raiva. Ele vem sem nenhuma serenidade. Ele vem sem fé, sem serenidade. Ele vem para fazer o que tem que ser feito. Agora, com relação a essa questão de doar, exatamente, ele vem plantando essa ideia de que eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas sem o quê? Tratar dos limites. É muito fácil falar de direitos, vou fazer isso, mas não, tratar os deveres ele não trata. Os deveres são todos escusos, são esquecidos, deixados de lado,
e essa parte ela é tomada pela corrupção, pela camaradagem, né, pela Falta de do voto humildade. aqui no parlamento com esse, né, com o mensalão, com o petrolão, com qualquer outra coisa que possa vir depois nesse sentido. Mas o Bolsonaro não, ele não é de dar o peixe, ele é de dar a vara e ensinar a pessoa a pescar. É diferente. É um aspecto mais consciente desse ponto. Apesar dele ter o jeito dele, né, muito, por vezes grosseiro, vou falar assim, mas ele é o jeito dele. Ele é quem ele é. Ele não se passa. Ele, em momento algum, é o sincerão que vai agradar uns e outros e vão odiar por conta disso. Né? É aquela pessoa que tem uma postura sincerona. Já o Lula não. O Lula, ele tem um dom da conversa. Ele tem um dom de trazer você com um gogó, né? Ali traz você para perto de você. Vem cá, meu companheiro, vem cá, vamos conversar aqui, vamos sentar. Como, inclusive, vários comícios que ele fez, ele falando, esse problema aí a gente resolve numa mesa tomando cerveja. Foi o caso que ele tratou lá a guerra da Ucrânia com a Rússia. Diz que resolvia essa situação com Putin numa mesa tomando cerveja. É assim, muito leviano. É uma Sim. conversa muito leviana. Eu tirando aqui, embaralhando, enquanto a Maria Sol estava falando, eu tirei uma carta aqui e me saiu o Arcano da Morte. Interessante. O Arcano da Morte é o Arcano 13, né? Bota 13, né? Vamos lá, gente. Exatamente. E a torre aqui? O arcano número 13 é o arcano da morte no tarô. Né? E esse arcano ele fala justamente sobre o quê? Finais, entendeu? Ele fala sobre um fim de ciclos, realmente. Fim de uma etapa da vida, vou falar assim. Existe um ciclo e nesse ciclo ele é constituído de várias etapas. Então o arcano da morte me traz o que aqui pro Lula? Cara, seu tempo já esgotou. Seu prazo de validade para ser político, presidente do Brasil, já venceu. Não há o que fazer. Mas o Arcano da Morte, você observa como a própria carta é desenhada, né? Ela está imenso, em cima de um cavalo branco, passando, e por onde passa deixa um rastro de destruição. Se tem piedade. Ou seja, com ele ninguém pode. Né? Ele não aceita perder, ele não aceita ficar por baixo, ele não aceita ser menos. Eu quero consertar, né, a minha vida política particular a qualquer custo, entendeu? Mas acaba por fim não conseguindo. Sim, Maria. Aí a Maria é a igreja do diabo, né? A gente tem, até para dar uma explicação, não sei se vocês vão conseguir visualizar, a gente tem a estrela invertida. O que quer dizer? Que a gente tem pouca conexão espiritual e conexão mais ligada às questões terrenas. E as questões terrenas, elas aprisionam a gente, né? É como se dissesse para ele, pouca espiritualidade, né? E mais ganância. Inclusive, essa carta aí, Maria, que está em suas mãos, deixando bem claro que ela é ao contrário do arcano o Papa. No tarô tem um arcano que chama-se o Papa, e aquela carta é justamente o inversamente proporcional a elas. Enquanto esse líder religioso, que representa Deus na Terra, né, está diante dos homens ensinando e buscando conciliação, o arcano que está na mão da Maria é o arcano do diabo, ou seja, é uma figura que está atrás, por detrás dos homens. Aquelas pessoas que estão na frente da carta não conseguem vê-lo. Ele está por trás, ou seja, agindo nos bastidores, né? Esses seres estão aqui na frente, conformados com muito pouco, ligados, né, à vida, somente à vida material e às necessidades da vida material, e esse ser por trás desses seres manipulando. Então, ou seja, vem com muita manipulação, muita conversa. E não é só isso, né? E a própria carta traz a questão da luxúria. Por trás dos bastidores, né? Agindo nos bastidores. Não. E aí, fazendo uma ressalva, amigo, e essa carta também traz as questões da luxúria, da libertinagem da luxúria, né? Da falta de limite para essas questões. Eu não sei se
eu vou começar a falar do outro candidato para não ficar muito longo, e aí eu vou começar um adendo e depois eu vou continuar o outro, mas vale lembrar, se vocês tivessem assistido a Data Limite de Chico Xavier, ele deu assim, ele deu no começo do século, eu acho que foi em 1949, foi isso mais ou menos, que dá 50 anos, ele fez lá a apresentação na Rádio Pinga Fogo, né? E ele tinha dado uma data limite, que o espiritual tinha dado aí mais 50 anos para a humanidade evoluir, né? Essa data limite foi em 2019. O interessante é que lá, há 50 anos atrás, ele falou que haveria um presidente que tivesse com a letra do nome referente ao nome que nós temos, que é Brasil, e que ia trazer também um homem de Deus, e que ia trazer no nome também um nome bíblico. E nós temos Jair, Messias, Bolsonaro. B de Brasil, Bolsonaro, Messias, que ele traz do Brasil, e um homem de Deus, que é a questão da religião. Lembrando que nós não estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de acordo com o embasamento do tarô. Mas lembrando que Deus é único, cada um usa na sua religião da melhor forma. Nós encontramos Deus em todas as religiões, tá? Nós respeitamos isso e entendemos que religião é igual remédio, cada um vai passar por aquilo, por merecimento, ou por encontro, ou por questões karmáticas, enfim, tá? Todas as religiões, no meu ponto de vista, são válidas, cada um sabe o que é melhor. Mas fazendo isso adentro, né? O homem de Deus, que é um homem evangélico. Mas aí, lembrando que a questão do tarô, como eu havia falado, ele vem com a energia do imperador, né? Que ele tem aí como administrar uma imperatriz, né? Que é a esposa, que é a vontade de doar, fazer, mas não de doar de graça, mas, inclusive, porque a própria imperatriz, se vocês observarem, ela tem um monte de trigo, desce uma água aqui, uma terra fértil. Então, dizendo assim, eu venho para governar esse Brasil para que eu possa deixar ele muito fértil. E a gente sabe que, inclusive, na questão da agronomia, que é onde ele puxa bastante, é onde o próprio Brasil sustenta muitos países, a questão da agronomia. Então, pode ter certeza, vindo o Jair Messias Bolsonaro, existe a possibilidade aí de aumentar muito a questão da agronomia. Agora tem que falar rapidinho que vai acabar. Eu não sei se a gente consegue aumentar o tempo. Aí, tá, então eu vou falar rapidinho que o Leandro encerra. Tem uma questão assim que é muito interessante, o próprio Leandro me falou que todas as vezes que o Jair tem uma dificuldade, ele vai para um quartinho e se ajoelha perante Deus, né? E pede aí. Eu vou te explicar o que acontece ajoelhar. Falando de energias, não falando de espiritualidade, nós recebemos através do chakra cardíaco, que está perto do dedão do pé e no calcanhar, toda energia telúrica. O que é energia telúrica? Energia de ar, terra, ar e fogo, que vem da própria terra. Só que nós recebemos tanto energias boas quanto ruins. As energias ruins, elas param na volta do joelho e voltam para a terra. Quando nós nos ajoelhamos para conversar com Deus, nós estamos nos ajoelhando para dar a melhor energia, porque do joelho para cima, ela só tem energia boa de conexão. Então, o se ajoelhar, não estou falando da Bíblia, não estou falando de católicos, eu estou falando de energia. Quando nós nos ajoelhamos, nós entregamos a nossa melhor energia para Deus. E aí, tem 3 pontinhos também que o Jair sempre fala, inclusive nas entrevistas dele, que ele escuta 3 coisas. Nós estamos orando por você, que Deus te abençoe, e que você não desista. Tem uma outra palavra. Qual que ele fala? Vocês se lembram? Não é você vai ganhar. Não desista. Eu acho que essa palavra, não desista, né?
Se a gente for comparar rapidinho, né, quando a gente fala sempre um jogo de futebol, você vai ganhar, enfim, a gente está numa comoção para julgar um determinado time que a gente quer que nossa individualidade ganhe. Quando a gente fala não desista, a gente está torcendo para que o outro continue uma luta, né? Quando a gente fala também, quando você é abençoado por Deus, e ele escuta muito isso, você imagina quanto o universo está dando para ele essas bênçãos. Então, é um homem que vem muito carregado de bênçãos, né? E que Deus te abençoe também, né? Então, isso também mostra o quanto as pessoas, como tem uma comoção social do próprio universo, que está interferindo numa energia de várias pessoas. Você concorda comigo? Se a gente for pensar em vários filmes que as pessoas estão ali morrendo, tem situações reais, e quando tem uma comoção social, que muita gente ora por aquela pessoa, muita gente torce para que aquela pessoa fique bem, ela fica melhor. Então, ele tem a favor dele essa energia, que é a questão do Papa, que meu amigo aí pode falar para vocês. Exatamente. Enquanto a Maria Sol estava falando, eu tirei algumas cartas aqui. O que vem pela frente em caso por exemplo, eu falei, né? O que vem pela frente se o Luiz Inácio Lula ganhar, né? Vem acontecendo essas questões, né, que eu disse, uma possível substituição, né, ele saindo fora e ficando apenas o vice dele, né, a chapa do Alckmin, né, governando o Brasil. Mas sem uma alteração de status realmente. Isso ocorrendo essa substituição, mas sem alterar os planos de governo. As coisas correndo da forma como eles estão falando, né, em suas campanhas eleitorais. Aí eu tirei aqui também o que vem a ser se Jair Messias Bolsonaro for eleito no primeiro turno. Na base do lançamento, o Arcano Estrela nos mostrando, ou seja, uma vitória chegando a curto prazo, inclusive, né? Ou seja, a esperança de todos ela é representada por esse arcano. E a primeira carta que me sai é o Arcano Louco. Para todos nós tarólogos, nós entendemos que o Arcano Louco ele é o Arcano 0, mas ele também é o Arcano 22. Qual que é o número do atual? Então, me é o 22, para o tarô 22. E me sai que o Arcano 22 representando ele o quê? Ele finalizando aquele ciclo, né, do governo anterior dele, e ele iniciando um outro governo e reorganizando toda a casa novamente. Entendeu? Então, o Arcano Louco, ele nos traz, ele indo de cabeça erguida, é o único arcano dos 22 arcanos maiores, é o único que olha para cima. Olha para cima, olha para Deus e diz, seja que Deus quiser. Não, e se lembrar que a peninha dele é pura vida. A peninha dele é de pura vida, que tem uma peninha aqui na cabeça. Exatamente. De pura vida, de muito entusiasmo para começar. E sem falar que é um arcano que traz felicidade também. Né? É a carta mais iluminada desse tarô, inclusive tem um sol em cima dele, que ele ilumina toda a situação. Por mais que ele venha passar por precipícios, por alguns abismos, perto de muitos abismos, sempre haverá muitos anjos pelo caminho. Exatamente. Ele. Não termina uma. Não. 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 E com a energia do louco, vale lembrar que é bem provável que ele mude muitas pessoas no governo dele, para se começar do zero.
Isso é bem provável que ele comece do zero e ir para uma grande caminhada. Mas uma caminhada mais leve, dessa vez mais leve. É como se ele fizesse o seguinte governo lá em 2019, entendeu? Pegou a casa toda desarrumada, pegou o Covid, agora pegou a guerra da Ucrânia. Então, assim, não, se eu ganhar a eleição, não vai ter nenhuma catástrofe pela frente para acontecer. Eu vou realmente fazer o meu governo. Eu acho que agora é que realmente é que eu vou governar o Brasil. Exatamente. Sim. Ninguém tem uma leitura como essa sobre o governo. A gente pautou aqui as coisas que realmente acontecem. Pena que não teve mais tempo, senão a gente ia discernir mais. Mas vamos pagar para ver. Mas vai ter mais oportunidades. Vai ter mais oportunidades, exatamente. Tá bom? Um grande abraço, agradeço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscreva no canal, veja a gente também e comente, gente, comente o que vocês acharam, se é um absurdo, se não é, se fez sentido ou não, porque dependendo das perguntas que vocês fizerem, a gente volta respondendo essas perguntas, né? Agora com você, Leandro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comente, curtem, compartilhem, né, em todas as redes. Vai estar no link da descrição, o link da Maria Sol, o meu link. Muito fácil de procurar nas redes sociais, os principais canais, né? E a gente agradece e ficamos para uma próxima vez. Beijo, gratidão.